Amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com Automóvel Clube Sarandi. Vamos fazer um bate-papo descontraído, falar sobre carros, curiosidades, dicas automotivas e contar algumas histórias. Aperte o cinto que agora você está de carona. De motorista, Alexandre Concato. Temos aqui na carona Giovanni Zancanella e Fábio Augusto Tuassa. E na técnica de som, nosso mecânico Adriano Oliveira. Vamos ligar o nosso GPS. Nosso GPS hoje vai ser nostalgia pura. Vamos falar sobre carros, sobre curiosidades e alguns perrengues, porque todo antigo mobilista passa por algum perrengue, né, gurizada? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriano, que nos auxilia na mesa de áudio. Boa tarde especial a quem nos acompanha pelos alto-falantes da Rádio Sarandi, como diz o Hernani. E boa tarde especial também para quem nos acompanha pelo Facebook. Só para lembrar, como é nostalgia, então nós não vamos usar GPS, nós vamos usar o mapa a 4 rodas, né, Fábio? Senti firmeza. Aí é corrigido. Uma ótima... O pessoal está dando boa tarde, realmente nós chegamos aqui, às vezes nos programas nós damos boa noite pro pessoal, né? É verdade. Mas estamos ainda com raios de sol aí, então uma ótima final de tarde e um início de noite para os nossos ouvintes e os colegas que nos acompanham aqui, o Giovanni, o Alexandre e o Adriano. Tá? Estamos aí para providenciar, para realizar mais um programa de carona com o Automóvel Clube e vamos lá. Algumas coisas na pauta e o resto vem da caixa de ferramenta da galera aí. Isso aí. Eu fiquei constrangido de falar boa noite com esse céu azul bonito aqui nessa janela, né? Não teve como. Tá certo. É isso aí. E tu falou ali sobre nostalgia, caixa preta e tal, caixa de ferramenta. Estamos aqui com um arsenal aqui de assuntos bem interessantes. Então abra a caixa de ferramenta e bota pra derreter esse troço. Vamos pegar a marreta e talhadeira e vou embora. Então. Até antes da gente começar e falar... um rolo de arame, né? De falar dos nossos assuntos, até eu ouvi o último programa que vocês fizeram e vocês comentaram a respeito da Caravana Diplomata, a última aquisição ali da gurizada. E até quero contar uma curiosidade. Cheguei em casa com a Caravana Diplomata para mostrar para o Augusto, meu filho. Cheguei em casa, estacionei ela na garagem. Quando ele abriu a porta, adivinha a primeira coisa que ele questionou? Cadê a Caravana SS? A preocupação dele que tinha vendido a Caravana SS dele. Tá certo ele, né? Tá certo ele. É que são tantos exemplares, né? Que daí ele acaba ficando meio atrapalhado com a troça, né? Mas será que ele gosta da Caravana? Ficou com medo, né? Daí eu falei, não, a Caravana SS tá guardadinha. Daí sim, daí ele foi vistoriar a Diplomata. Daí viu que uma tem limpador traseiro, a SS dele não tem, uma tem antena. Foi citando as diferenças. As diferenças. Sim. Essa não tem jeito, essa ali não tem como se desfazer. Não, se tu quer se desfazer, brigar com o filho, é só vender a Caravana. Ou falar pra ele que vendeu, aí tu arruma encrenca. Não, Acerta. Não tem como, né? Eu acho que vão ter que segurar. Com certeza. Eu até queria vender, mas tu viu? O Piá se apegou, né? O negócio é fazer ele se apegar nos outros também. Que daí justifica a permanência deles em casa. Certo. Pra quem tá acompanhando pelo Facebook, hoje eu vim com a camiseta do Clube de Nonoai. Primeiro encontro de carros antigos de 2024, participado pelo Automóvel Clube Sarandi. Quero mandar um abraço pro Luciano Tedesco, o proprietário do Maestro 72, que sempre está nos nossos eventos aqui de Sarandi. Um abraço também pro Vitor Hugo de Três Passos, que também se desloca para os encontros que o Automóvel Clube promove. Entre outros amigos aqui, o Luciano Zanetti, desejando uma boa noite, acompanhando a nossa live do Automóvel Clube Sarandi através do Facebook. Vamos começar os nossos assuntos. Um deles é um assunto bem pertinente, inclusive é um assunto que muitos antigos mobilistas passam por perrengues nesse sentido, e até tem muito preconceito porque falam que é porque a gente não tem dinheiro para fazer restaurações de grande padrão, por isso que a gente se incomoda com, às vezes com mão de obra, às vezes com fornecimento de peças e tal. Agora vocês vão entender do que eu tô falando.
Alguém aqui já ouviu falar de Agnaldo Timóteo? Opa, Esse da cara... época do Fábio. grande cantor, compositor. Exatamente. Na verdade, assim, ele gostava muito de carros, teve diversos carros importados, ele já teve coleção de carros naquela época, né? Não eram tão antigos, mas vou falar de uma Mercedes conversível 1982. Imagine só, um exemplar de uma Mercedes conversível do ano 1982. Ele tinha, já fazia um certo tempo esse carro, e ele resolveu restaurar esse carro. Isso foi em 2010. Começou essa Que tal... modelo seria uma SL É. 350? Isso, essa mesmo. Ah, o Fábio tá inteirado no assunto. Em 2010... Já andou com ela, já. Em 2010 ele começou essa tal restauração e em 2014 não estava pronto ainda esse carro. E pobre ele não era, convenhamos. E o que aconteceu em meados de 2014? Sumiu a tal da Mercedes. A tal da oficina foi vendida e consumiram com a Mercedes. Ele teve que ir num programa de televisão para solicitar que a população, quem encontrasse a tal da Mercedes, que entrasse em contato com a emissora para localizar essa Mercedes. Pra devolver pra ele. Mas imagine, se acontece com um de nós vamos fazer o quê? Mas... imagina a qualidade da oficina que ele levou, né? Com nós ia ser mais difícil, porque você trata de uma Mercedes, né? É. Ia acontecer com Fuca, com Corcel. sim. Com a Mercedes é mais complicado. E o que aconteceu foi que houve várias denúncias e localizaram essa tal Mercedes. Daí estava numa oficina e essa pessoa se comprometeu em finalizar essa restauração que estava lá no início. Passou mais 7 anos e nada da tal restauração se finalizada. Trocou mais uma vez de oficina e agora entrou na oficina de um familiar, de um amigo de um familiar, que se comprometeu com um orçamento de 30 mil reais na época, fazer a funilaria, pintura e entregar o carro, né, em plenas condições, mas que com esse orçamento ele não ia cobrar de ninguém, ele ia bancar, ia dar de presente pro Agnaldo Timóteo essa restauração. E era melhor que tivesse pago, porque além de não finalizar, né, tinha sumido metade das peças dessa Mercedes ao longo dessas passagens por diversas oficinas e ele acabou falecendo e o carro não está pronto até hoje. Com essa introdução ali, a gente consegue falar bastante coisa sobre esses perrengues. Isso aqui é para quem nunca restaurou um carro, agora vai sair desse programa calejado. Vai ganhar muita experiência, mesmo sem ter se lascado com restauração. Algum de vocês já passou por uma fração desse tipo de problema? Giovanni. Eu já Olha, passei. Eu já passei. Olha, eu vou te falar uma coisa, que eu hoje, particularmente, se eu tivesse que comprar um carro, pra mim ter que fazer uma pintura que seja no paralama, eu já não compro o carro. É? Não. Eu me desculpe, meus amigos chapeadores aí, mas se eu tiver que fazer qualquer retoque ou coisa assim, então eu não vou comprar carro, porque daí o valor para comprar um restaurado eu não tenho, então deixamos como tá. Eu vou ficar Eu tô com mais disposição, então. Não, eu não... Porque assim, já me aconteceu, claro, eu restaurei o Opala e nesse meio tempo, assim, passa de uma oficina, passa por outra, passa autoelétrica, acaba que muitas vezes alguma peça ela vai se extraviar. Se tu não fizer o procedimento correto de desmontar, catalogar, etiquetar todos os parafusos, em um momento ou outro vai acabar se perdendo alguma peça. E isso é inevitável. Então, uma dica para quem não tem paciência para esse tipo de coisa é: pague o valor justo e compre um carro pronto. Porque na verdade não é para qualquer um desmontar todo o carro e fazer uma restauração. E mesmo para os mais experientes, fazer uma restauração hoje em dia, a gente sabe que não é fácil. Porque assim, cada carro envelheceu de um jeito, cada carro precisa de informações, precisa de peças e reparos diferentes.
Não é uma receita de bolo que tu chega lá, não, é só como fazer um motor. Geralmente para fazer um motor é mais fácil do que você fazer a funilaria de um carro inteiro. Um carro apodrece no paralama, outro apodrece no teto, outro apodrece nas caixas de roda. Então cada carro vai envelhecer de um jeito, né? É que não vamos generalizar. Claro, a gente tá falando isso pro leigo. Pra alguém que nunca restaurou um carro. Nós temos muitos chapeadores ótimos aqui na região, aqui, que são pessoas vamos dizer, de caráter, que pegam o veículo. Nós passamos por uma situação agora no mês de novembro, o Fábio largou o Fusca no nosso amigo, o Dacir Farezinho, o Bolinha. Inclusive está acompanhando o programa. Clube. Ele em 10 dias entregou o Fusca pro Fábio. Certo. Então é um profissional desse padrão que a gente tem que procurar para fazer uma restauração de qualidade. Agora, eu já passei por situações onde não posso contar da mesma forma. Então, assim, o Bolinha me ajudou ali na restauração, no caso que foi eu que enrosquei o Fuca do Fábio e acabamos... Pra mim, tu e Bolinha estavam, cara, eu acho que vocês tinham acertado um brick, tu e Bolinha. Não, tá? Pior que não. Porque fizeram uma patarata os dois aí, me engambelaram, tá? E me tomaram o dinheiro. Não. Porque foi isso. Eu vou com o Fuca, deixo guardado no Bolinha. Tomaram o dinheiro, mas eu... Vai lá, tá, mas para aí, ó. Aí vai lá pra manobrar o Fuca, enrosca num alto parado, que isso aí é inacreditável. De quem que era o carro parado? Não era uma plataforma, De quem? De quem que era? Do Bolinha. Oh. Na oficina de quem? Do Bolinha. Tá, e aí o seguinte... Quem que tava auxiliando na manobra? Pra mim, eu acho que... O Hernani. Fizeram uma cama de gato pra mim aí, ó. Tá. Aí, pai, não sei... Tu joga truco. Sei que... De um paralama virou quase que uma repintura do Fuca. Tá. Para aí. Primeiro nós demos a agulhada, depois veio o carinho. Então, assim, ó. Aí nessas aí, voltando ao que o Giovanni disse, que o Bolinha se tratando de um baita profissional, de um ótimo profissional, diga-se de passagem, de uma responsabilidade ímpar, né? Isso o Bolinha, como volto a dizer, um bom profissional e um bom comerciante, nada mais justo do que de oferecer mais alguns serviços que realmente eram necessários serem feitos no Fuca, tá? E vou te dizer assim, ó, ficou a Fusqueta lá por um período aí de uns 10 dias, né? Eu acho que nem isso. Foi feito o que tinha que fazer e venho agora nesse momento, Bolinha, agradecer pelo ótimo serviço prestado, pelo bom preço, um preço justo, tá? O carro ficou top, tá? Gostei do serviço, tá aprovado. E é só nós trocar uma ideia que vai outra aí pra te fazer também. E agora, só pra te lembrar, a dona Marta tá mandando um boa noite, a dona Marta Toassa. Certo. Ela tá mandando... tem que ser por intermédio do teu, cara. Eu troquei o celular boa noite aqui, eu tô com problema aqui, tô sem Face, cara. Boa noite em especial ao meu esposo Fábio. Então aí ela... Ela tá ficando sabendo agora da reforma do Fuca também. Tu viu só? Quando tu olha aquele Fuca maravilhoso, que tu é apaixonada, só que não. É coisa nossa aí, Bolinha, Giovanni, isso é cama de gato. Beijo grande pra ti, minha excelentíssima. É isso aí. Tem o Jefferson Barbosa também, desejando uma boa noite, falando aqui que o jeito é pegar a Mercedona e montar para drift. Se não consegue as peças original, então já montam um projetão ali. Viu, Alexandre, já que tu tá aqui, vamos mandar uma boa noite especial também pro seu Nelson Teixeira. Nelson da STX. É, isso aí. Ele mandando uma boa noite aí, gurizada, boa noite aqui. Mateando, hein, na escuta. É isso aí, beleza. Então, tá grudado no chimarrão e escutando a rádio. Daniel mate bem cevado. Se tocar de ligar pro Nelson agora, não pega atrás desse morro, desse barranco de erva aí que tá nessa cuia velha, hein? Boa. O Daniel Giovannini também, boa noite, pessoal. O Dacir Farezinho ligado ali, ó, preparando já a cabine de pintura para receber mais um carro do Fábio. Ô, Bolinha, fica esperto, né? O jabá não é de graça, hein? Tem que sair o desconto na sequência, hein? Opa! O Fernando Rodrigues aqui, boa noite. Já também passei também com Mercedes. Olha, ó, eu nunca tive problema com Mercedes, porque eu nunca tive Mercedes. Quem mais tem problema com Mercedes aqui em Sarandi é o Tamiro. Não.
Altamiro também que lida com Mercedes, mas eu acho que é o baixinho lá do papagaio, que a esposa dele é Mercedes, esse sim deve ter problema com Mercedes. Tá bom. É boa. Ó, baixinho. Ó, dona Mercedes. Amanhã tá no pescoço do João, vai dar prêmio aí, ó. E temos também lá o Cri-Cri, né? Que a esposa dele também é Mercedes. Mas olha aí, ó. O Giovanni conhece, cara, todas as Mercedes do mundo. Não, todas não, só essas duas. O Márcio Pereira. Opa, boa noite, gurizada. Próximo destino, Pitanga, Paraná, dia 28/1, encontro de carros antigos, Fuscas e derivados. Olha que Bora legal. lá, Marcião. Isso aí, o Márcio sempre Esse é correndo parceiro, atrás esse é parceiro. Isso aí, fazendo Tá em os todos os grandes encontros de eventos. carros antigos, só grandes eventos. Rose Moura também, boa noite, estou na escuta no rádio. Olha que Oi, legal. aí, ó. Luciano Tedesco aqui, boa noite, gurizada. Já mandei um abraço pro Maestro 72, repasse o abraço para o Fusca. De ouvidos no programa. O Nelson Teixeira, como já foi citado, o Lucas aqui. Boa noite, pergunta pro Fábio explicar as categorias da carteira que estava contando para nós ontem no posto de gasolina. Lucas Biasoli. Isso ali. Lucas Biasoli. Tá, depende, nós estávamos falando lá, e o pessoal tá falando de categoria E, categoria não sei o que, daí eu falei que a minha era A3C. Aí eles não conheciam a carteira, tá? E acontece que quando eu fiz, as modalidades eram diferentes, as categorias eram diferentes. Então, eu vou te dizer assim, ó, hoje, das carteiras atualizadas, eu posso buscar informações. A minha, na época, que o A3C, ela permitia, ainda continua, né? Hoje trocou, passou a outra categoria. Eu acho que não tem mais numeração, Fábio. Não tem o número, mas eu acredito que deve ser ainda, né? Ai! A AC deve ser, sei lá. O que me possibilitava pilotar? Moto até 1.600 cilindradas. Isso. Tá? A minha é a 2, Caminhão, até 750. Truque, não podia pilotar articulado, nem ônibus e nem carga viva. Essa era a categoria. Aí tinha as outras que eram... Não lembro qual é que era a categoria, que moto... Tanque de guerra podia tipo também? Assim, tanque de guerra sim, né? No quartel nós pilotávamos isso aí. Isso. A categoria A1 permitia você dirigir até a moto 180 cilindradas. 180 cilindradas. Eu lembro que de 180 para cima eu trocava cilindrada e até 1.600. Né? Isso, daí não. E a minha categoria A2, da A2 ia de 180 a 750. E a tua é A3, A3. Até 1.600 daí. Certo. Daí era diferente, daí tu podia dirigir as Amazonas, aquelas da Polícia Rodoviária. Isso aí. As motos com motor de Fuca? Isso. Estamos fazendo jus à categoria, né? Exato. Opa! Bora quero mandar um abraço também pro... Ó, eu tenho que estar com o intérprete aqui, porque eu tô sem face, daí eu não consigo acompanhar quem tá nos mandando aí, ó. Mas tem bastante as gente ligada aí. participações. Então aqui, ó, manda aí, eu chamo no Jabá, o Giovanni me passa, o Alexandre me passa aqui. Não, e deixa nós pra nós. estamos aí para explicar o que tiver nos nossos conhecimentos. Olha o Hernani aqui, ó. Boa noite, gurizada. Hoje na apresentação do programa, um Jeep Renegade e 2 Jeep Willys Bernardão. Bernardão, senti firmeza, hein? Bernardão, pra quem não conhece, nada mais é do que o Jeep Willys 4 portas, tá? De chassi alongado e tal. Bernardão, cara. Podia ser Cherokee, pelo menos, né? Renegade. Não, esse é Renegade não é diesel, é flex. 1.8 flex. Ô, Hernani, na próxima tu que apresenta. Renegade Flex é pra terminar. E sentir firmeza nós com o Bernardão, hein? Foi generoso. Agora tu me quebrou. Agora tu me quebrou, Hernani. Tá louco. O bom disso tudo, Nani, que se o Renegade for pra toleira aí, os Bernardão puxam ele pra fora. Mas que barbaridade. Pode abandonar. Quero mandar um abraço também pro meu irmão que tá acompanhando de Passo Fundo, o Felipe Concato, inclusive que esteve de aniversário essa semana. Aí, Desejo tudo de bom pra ti. Parabéns então, Felipe. Muitos carros antigos, mas... Parabéns, se for pagar alguma coisa, eu tô bebendo Heineken. Você controle nos anúncios dos carros antigos, né? E muitas felicidades. E tem que mandar um abraço aqui pro teu também parceiro aí e sócio de alguns veículos, aí não sei se é ainda ou não, o Roger Lazarete, que é teu
grande amigo aí, tá também Tô, mandando tô boa com, noite tô aqui. com um Santana lá em casa faz uns 3 meses, mas continua sendo dele, Pois é, mas só então... pra frisar. Ah, tá. E, tipo, tá comigo, eu tô fazendo manutenções, tô abastecendo e andando, mas continua sendo dele. Sabe como é que é, meus amigos? Deixam os carros antigos lá em casa, mas continuam sendo deles. O Fernando, citando aqui, ó, mas ele não falou quem era quem. Se entregaram. Bom, não é que se entregaram. É que você ia falar de ti, era um 51 daí. Um C5. C3. C3, era menos? Não, mas isso aí, continuando aqui, né, nessa parte aqui que nós estávamos falando sobre restauração, não é difícil você ver anúncios de carros antigos que o pessoal fala assim: a funilaria está toda pronta, é só pintar e montar. Quantos anúncios que estão nessa situação? Esse negócio, se fosse só pintar e montar, já estava pronto. Pessoal, não comprem carro nessa situação. Eu já vivi essa situação e eu sei por que existem anúncios assim. Porque imagina a situação. Você está com o carro há 6 meses desmontado. E você compra peça, e compra tinta, e compra mais peça, e tu não vê que, parece que não anda. Tu desanima. E nesse desanimar, teu carro já não vale nada. Então, não é uma coisa tão simples assim. Pega, abandona mais 6 meses, depois volta pro projeto. Quer ver o que acontece, cara? O que acontece é o seguinte, que o pessoal se confunde, tá? Ou às vezes não é nem... não sabe identificar o que é uma e o que é outra coisa. Quando se fala em restauração, se fala em reforma, se fala em repintura ou coisa do tipo. São 3 coisas completamente diferentes. Então o que acontece? Uma oficina especializada em restauração, tá? O que é? Aí vem aquela questão de catalogar peça e pá. Esses caras dificilmente vão extraviar alguma peça, vão perder alguma peça e tal. Por quê? Uma grande equipe, vamos supor, falando de uma oficina de restauração de grande porte, uma grande equipe trabalhando, tá? Aí se destina, vamos supor, 2 profissionais que vão trabalhar naquele determinado carro, tá? 2, 3 ou sei lá quantos, cada um fazendo a sua parte do trabalho, tá? Existe o processo da desmontagem, onde desmonta, classifica-se as peças, vai catalogar as peças e aí já vai classificando o que é necessário, a reposição, se essas peças podem ser recuperadas ou não, e aí começa o processo de trabalho, tá? E aquele carro tá num box ali, separado, todas as peças deles nas caixas e tal, que vão trabalhar em cima daquilo. É diferente de uma oficina onde você vai fazer uma reforma, uma repintura, tá? Porque o pessoal já trabalha num sistema diferente. Não estou nem dizendo que são desorganizados ou não, tá? O que é? Começa trabalhando a equipe é pequena daqui a pouco, porque quando pegar um carro só, não dá a volta. Não tem como. Ele não consegue. Os custos são muito altos. altos. Então assim, o que é? Pega um carro, pega outro. Daqui a pouco tem uma equipe de 3 pessoas, estão com 5 carros na oficina. Certo. Aí trabalha um pouco num, deixa curando o material, trabalha um pouco no outro, vai trabalhando no outro, tá lixando para lama, tá fazendo... E vai tocando 2, 3, 4, 5 carros ao mesmo tempo. Vai fazendo giro, né? Daqui a pouco, tá? No meio dessa variedade de carros e peças, acaba se misturando ou até se extraviando alguma coisa e até indo fora alguma coisa, tá? Aí que vem a questão assim, ó, de valorizar o bom profissional, a boa oficina, saber precificar as coisas, tá? E o início, o período de restauração e o término de restauração é um processo longo e não é barato, tá? Dependendo do modelo do carro, é a questão assim, ó, do garimpo das peças, por mais que hoje nós estamos muito bem servidos, tá? A nível de Brasil, nós estamos muito bem servidos de oficinas especializadas em construção de peças, tá? Produção de peças em larga escala. Exato. Nós podemos falar assim, ó, hoje, Fuca, Sistema Kombi, de lataria, né? Cara, isso aí os caras estão fazendo, Produzindo a carroceria inteira, produzindo a quase. carroceria toda, bem essa. Então aumentou assim a facilidade de se fazer o trabalho. Sim. Pela praticidade de arrumar as peças hoje. Exato. Porque senão tu acabava garimpando o quê?
Ah, eu vou fazer uma Kombi Corujinha. Cara, não tinha mais peça. Isso. Aí você tinha que o quê? Ir num ferro velho, comprar uma Kombi que tava lá, de repente a traseira tava ruim, tu precisava da frente. Comprava aquela Kombi pra tirar a frente. Ah, daquela aí falta uma lateral, vou ter que buscar uma lateral. Tu comprava 5 cacos pra ir catando peça pra montar um. É verdade? Pra montar um e vinha com o mesmo, e queira ou não queira, e essas peças que estavam ali também tinham o desgaste do tempo. Claro, né? então assim, ó, eram peças que tinham que ser Não tratadas. eram novas. Eram peças que tinham que ser tratadas. Muitas delas, vamos supor, porque tu comprava um exemplar, nós estávamos falando agora de uma Kombi Corujinha, se tem um exemplo. Sim, Cara, sim. tu pegava assim, ó, muitas vezes pra aproveitar o papel. É, tá? é Tu verdade. pegava a Kombi, tem documento? Tem. Tem quem transfere? Tem. Tem o DUT em branco? Beleza. Como é que tá o número lá do monobloco? Tá, ia lá, o número é visível, beleza. Com aquilo ali você ia buscar uma outra Kombi, tá? Enxertar aqueles troços e tal, tu montava um quebra-cabeça até chegar a ter um exemplar em condições de rodar, sem placado, te oferecer uma boa condição de uso. Mas para isso, para te chegar nisso aí, tu tinha que pegar 4, 5 Sim, troços. sim, sim. Então hoje tá mais fácil. Porém, tá mais fácil, mas se tornou mais caro. Porque os profissionais que nós tínhamos, que eram os bons chapeadores, tá? Da época, né? Da época, muitos deles evoluíram e passaram a ser restauradores de carro ou montaram boas oficinas de restauração e administram hoje boas oficinas, tá? Então assim, ó, e tem aquele bom profissional que é o arroz com feijão, que ficou lá no fundo do quintal e tal, que faz, que são poucos ainda, né? E essa geração nova, cara, que vem uma galera assim, ó, Mas nós temos muito dos chapeadores que não existem mais também, bem né? nessas, porra. Então tem uma geração nova vindo aí, tá? Que estão se tornando bons profissionais pelo fato de vem trabalhando junto com pessoas que eram bons profissionais, vem pegando a manha da coisa. Certo. E hoje muitas ferramentas boas para trabalhar. Certo. Certo. Cara, coisa que nós não tínhamos a nível do Brasil. Não, cara. não, verdade. E os materiais assim, ó, também. Material, ferramental, a facilidade de trabalhar. Pô, Giovanni, você mesmo trabalhou dentro de agências, tá? Não trabalhou em chapeação, não trabalhou em Não, mecânica, sim. trabalhava nas peças, né? Nas Mas peças. acompanhava o processo. Sim, com tá? certeza. Cara, tu passava, eu lembro assim, ó, que pra você pegar, tu chapeava um paralama de um carro. Aí você dava um primer, fundo, tá? Vamos falar no fundo. Era um fundo normal, não tinha um fundo com um processo de aceleração, de secagem, não tinha... Hoje tu tem assim, ó... E até que evita ferrugem, né? Horrores. Aí tu, Que esqueci a palavra correta, mas... Isso é o Ice Primer. Também, e daí tem os fundos antiferruginoso, tá? Isso. Tá? Zarcão e outras coisas. Mas hoje tu tem assim, ó, primer de alta secagem e tal, e cada um para um determinado tipo de trabalho, tá? Nós tínhamos o quê? Era o fundo aquele. Era o tal, fundo comum. Massa plástica e massa rápida. Era o que nós tínhamos. Isso aí. Que a massa plástica virava um osso. Cara, aquele troço virava um osso. Um né? osso. E aí tu passava um tempo, esperava secar, demorava pra secar. No inverno era Era um sacrilégio, não tinha. Aí fazia não um tinha fogo painel numa de lata de- Não tinha painel de secagem, cara. Botava lata com álcool ao redor, ali, né? pra ir secando, Ir né? secando. O material, pra ir Sim, curando sim, o material. sim, pra curar o Lembra material. pra Acelerar. você fazer uma pintura de um carro? 4, 5 latas de álcool pra lá e pra cá queimando. É isso pra aí. esquentar a peça. Era isso aí mesmo. Na Chevrolet nós tínhamos gabine de pintura. Aí você pega, por exemplo, daí tá falando da massa rápida. Passava massa rápida para corrigir a massa plástica. Nossa. Aí era lixado com água. Isso. E tá, limpar uma série de coisas. Quando não tinha que passar de novo, né? Aí tu, dependendo da pintura, tu pintava o carro, esperava secar. Às vezes 30 dias quando pintava sintético, tu lembra? Isso. Não, Mapeava. tem que deixar evaporar o thinner para depois fazer polimento e pá, aquela coisa toda. E- Então era um processo longo, demorado. E hoje, cara, se tu pega tipo assim, tu leva de manhã um retoque de um paralama. Levou de manhã, de tarde tu vai lá pegar, o Tarde carro tu vai tá lá polido, buscar. cara. Exato. Então É. assim, ó, O processo facilitou evoluiu, muito. né? Bons materiais, boas ferramentas. Então assim, ó, hoje facilitou muito o processo. Com tá? certeza, com certeza. Mas, contrapartida, tá? A mão de obra, por ser na mão de obras de bons profissionais, ferramental mais caro, material mais caro, consequentemente, passou a ser mais caro uma reforma, uma repintura e
A restauração nem se fala, né, cara? Sim, então tu com pega certeza. assim, ó, muitas vezes o cara pega e olha, um carro lá, o cara tá falando em 150 mil reais no Maverick, 180 mil, 200 mil num Dodge. Tá, aí, mas cara, quanto é que custou? Pô, o cara de repente comprou um Dodge por 50 mil. Mas ele gastou mais 150 pra fazer o Dodge, cara. Certo, é isso aí. E não é difícil. E oferta e procura também, né? E não é difícil gastar. Não, tá? é bem fácil. Se você tiver o carro, tiver dinheiro, os bons profissionais estão aí. Exato. E para te ter um bom resultado, um resultado satisfatório e que vá agregar valor, tem que ser dessa forma. É, exatamente. E eu Tem quero que ser levantar uma outra lebre também, que é assim. Cuidado, o tamanho da leva já dá um tiro. Imagine a seguinte situação. Você tem um Dodge, vamos citar um Dodge. Gostaria muito. E você quer restaurar esse carro. Daí você leva num profissional, pode pegar o melhor profissional aqui da cidade, mas que nunca trabalhou com Dodge. E leva lá, ele vai se dedicar, vai sair um bom resultado, mas as horas de trabalho dele vão ser no mínimo o dobro das horas de trabalho do que uma oficina que só restaura Dodge. Mas com certeza, isso não tem. Não tem nem E- dúvida. Cara, e- que isso vamos é supor, um tu falou, ponto, Alexandre. isso é um ponto. Tem gente, vamos supor, que são... Pode ser o melhor profissional, mas se são nunca trabalhou com o especializados carro. em restaurar Dodge. Vamos fazer uma Sim. suposição. Os caras já têm. Aonde vai buscar as peças? Lógico. Uma lateral do Dodge. Não tem pra comprar. Vou ter que mandar vir dos Já Estados Unidos. fabrica. Tem os caras que produzem parte das peças, que uma lateral, salvo que tenha sido batido, mas ele tem os pontos críticos, onde, vamos supor, determinado carro costuma apodrecer na caixa de ar. O outro apodrece a saia traseira, bababá, tal. Já vá nos pontos que... Os caras já produzem aquela peça aonde costuma apodrecer, tem um retalho para fazer a substituição. Vão direto ali. Não, Agora não tu precisa pega ficar e procurando. larga um Dodge na mão de um... Às vezes tem jogador que nem conhece, cara. Nunca viu falar, ou viu E ele, falar. e ele é um profissional mas conhece ruim? por Não foto. é. Não. Ele é um ótimo Mas ele profissional, tá só habituado que... a fazer outro tipo de carro. Exatamente. Esse que é o ponto que eu quero que você, amigo ouvinte, entenda, que eu não tô falando mal dos profissionais. É que assim, ó, tem os dois pontos. O cara que nunca trabalhou com um determinado carro e também na outra ponta, uma pessoa, o cliente que nunca restaurou. A gente tá tentando deixar vocês cientes de que o processo é trabalhoso, é demorado, não é receita de bolo, não é aquela receita pronta que todo carro vai ser igual. E se você acha que vai restaurar um carro em menos de 1 ano ou 2, nem compre. Nem compra. Porque é demorado mesmo. Entende? Então o pessoal compra achando que vai ser mamão com açúcar e se decepciona e na metade do caminho quer vender. E não consegue recuperar nem o dinheiro que colocou em cima. Ah, não. Quem dirá o valor de compra. Sim, com certeza não. Vai perder bastante dinheiro. É verdade. Vamos aproveitar, dar um intervalinho aí para nossas reformas e vamos mandar uma boa noite especial aqui pro pessoal que está nos acompanhando. A irmã Olá. do Fábio aqui, a dona Judite Pegoraro, manda um abraço, rapaziada. Um abraço, dona Judite. Aí o Fábio... A Judite, sabe que a Judite faz parte da minha história automobilística, né? Sim. E tal. Então a... Com certeza, irmã, né? Irmã. Então a Judite, assim, ó, nós falando em restauração, né? A Judite pegou a parte da destruição. Vocês estavam preparando o material para os outros Claro, restaurar. nós já sabia que o pessoal precisava de trabalho, né? Nós pegávamos e se arraciava, cagava de pau, volta e meia aparecia meio... É que o que eles iam restaurar se vocês tivessem cuidado, né? O que nós ia restaurar agora? O seu Francisco Pascoaleto de Rondinha também tá mandando boa noite. O Fernando Olavo Bertoglio Rodrigues falou aqui: minha Mercedes foi perdido peças, não na chapeação, e sim na mecânica. Também ocorre. Menos, mas ocorre. O Ladair Franceschini. Só ter dinheiro que eu queria reformar minha conta. Ah, isso eu também gostaria. A reforma da conta é diferente daí do que reformar da conta Achei do que era banco. quanto? Pois é, a conta, eu também a quero conta restaurar dele do uma banco. A minha não adianta reformar, tem que restaurar. A minha nem restaurando não dá. Só fabricando de novo. Eu tenho que Tem que trocar reconstruir a umas minha. peças. Eu tenho que A reconstruir. tua é 100 peças de reposição. Não, tem que construir. A minha só tem o documento, só tem o papel. O Jeff Barbosa que tá citando, ó, meu pai pagou 12 conto na pintura e troca do assoalho do Chevette. Custou 2.400. Já passou de 20. É isso aí, Jeff, é isso aí mesmo. E não terminou ainda, Não, né? e daí cita ele aqui. E 3 anos parado o veículo.
E Pois é, essa que é a parte que desgasta, né? Você estão lidando no carro, mesmo que demore 3 anos, é uma coisa, mas 3 anos parado para daí depois começar e daí dar aquele ligeirão, o material não cura direito. Aí aquela que o pessoal larga no Face aí. Um projetinho. Pra 20, 25 anos. Mas vai fazendo devagarinho. Mais ou menos isso. E daí vamos mandar um boa noite especial. O Rolinho que falou essa ali de farroupilha. Vou mandar uma boa noite especial aqui pra Juliana e pro nosso amigo Bidel, o Bilela, que tá acompanhando lá. Ele diz aqui, boa noite, galera, aqui é o Bilela. Belela. Bilela mistura de Bidel com Belela. Tá nos ouvindo, obrigado pela audiência aí, pessoal. Vamos seguir a reforma agora, né? Vamos voltar pra chapeação. Menos, pouca poeira de massa plástica, né? Não, hoje tudo com exaustor, né? Mas agora eu quero fazer uma própria comparação. Lixadeira, né? Tem o exaustor na lixadeira, não faz mais poeira, né? Eu quero fazer uma comparação. Imagine só, quando vocês vão comprar uma casa, você chegar lá e olhar aquela casa linda, com jardinagem, prontinha, né? Vamos dizer até mobiliada. Você paga com certeza 3 vezes mais do que você chegar numa construção onde só está levantada as paredes e a casa está coberta e que precisa de reboco, precisa de finalizar acabamentos. Essa é a mesma analogia quando você vai olhar um carro restaurado, prontinho lá na loja, ou você vai ver um carro que o mato é mais alto do que o teto do carro. Muitas vezes a comparação é quase igual, porque o reboco muitas vezes é a mesma espessura. É na mesma betorneira. Pior que os chapeadores estão conversando bastante com os pedreiros. Pelo jeito sim. Então, ou os pedreiros estão conversando muito com os chapeadores, que eu fui lá numa obra e eu falei assim, tá, mas e quando que vai terminar essa casa? Depois que o chapeador terminar de usar a betorneira para restaurar aquele Opala, eu termino a casa. Não, mas seu Opala não é nenhum dos teus. Não. Tá. Não, mas eu quero dizer que os pedreiros já estão usando essa, né? A hora que liberar a betorneira lá da chapeação, a gente... Mas se essa leivinha aí já tá inclusa no preço, o cara nem cobra nada de diferença não. Mas é isso aí, o pessoal acho que já pegou uma boa noção em relação a esse tipo de coisa. E como o Fábio falou, quando alguém vai pedir caro num carro restaurado, um carro de alto padrão, né? Porque aprender a cobrar todo mundo consegue. Mas oferecer um bom produto, ele com certeza vale bastante dinheiro, né? Porque alguém gastou. Aonde que eu quero, tipo assim, aonde que eu quero chegar com essas informações que eu tentei passar para os nossos ouvintes aí, para os nossos... participantes do programa, que muitas são as vezes, tá, que o leigo, tá, porque assim, a pessoa, olha um carro, gosta, olhou um Fuca, cara, se apaixonou pelo Fuca, que Fuca maravilhoso, que Fuca lindo, Fuca tá bonito, tá, é o carro que enche os olhos, tá, aí tu vai lá, tipo, se é uma pessoa que conhece, tu vai avaliar o carro, tu vai fazer uma avaliação do contexto geral do carro, da estética, da lata, da mecânica, da interna do carro, suspensão, freio, roda, pneu e sucessivamente o restante. Então assim, é muito fácil, tá, um leigo ser engambelado, tá, por aparência, tá, porque o que é? Os caras dão uma maquiada, o carro tá bonito, tá, beleza, show, olhou, se apaixonou. Aí vem as decepções. O cara pega o carro, adquiriu o carro. Tá? Comprou, na confiança, adquiriu o carro. Vai andar. O cara não está habituado a andar no Fuca. Ele está andando num carro bom, sim, com ar-condicionado, com direção hidráulica, boa, com retrovisor elétrico, com airbag, com uma série de equipamentos de segurança e conforto que não vai ter num carro antigo, cara. Tá? Aí o cara acha que ele vai entrar para dentro de uma fusqueta, de um qualquer outro carro. Não precisa ser exatamente mas eu tô citando o Fuca porque é conhecido pode ser um carro em ótimo estado. Popularmente, um carro em ótimo estado, mas... o seguinte, o cara pegou tal, aí sai, dá uma rateada, é um carburador sujo, daqui a pouco é um cabo de acelerador que estoura, é um detalhe. Cara, isso é normal, tá? Normal de acontecer em carros antigos que estão parados ou com pouco uso, tá? Que carro que estraga é carro parado. Se tá andando, você tá
utilizando do carro, todo dia você está fazendo uma coisinha e deixando ele em condições de rodar. Então, por que às vezes o cara pega, tipo assim, ó, tu vai lá e olha um determinado carro e tá anunciado lá vou falar de Fuca, tá? Sim. O cara tá lá um Fuca 72 anunciado por 45 pau. Pô, aí tu olha um anúncio, 2 anúncios pra baixo, um Fuca 72 por 4 pila e meio. Tu olha o lixão. Mas daqui a pouco tu acha um de 10 pila. Tu olha aquele de 10 pila. Pô, mas o cara pediu 45 pau naquele. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá pouca diferença visualmente. Falando, pô, diferença de 35 conto. Não, vou pegar esse aqui de 10. Aí tu pega aquele de 10. Ele tá bonito de olhar. Aí tu vai lá, começa, talvez o leigo não conheça, os problemas vão começar a aparecer no decorrer, tá? Aí tá, tu levanta lá e tal, o carrinho tá bonitinho, o banquinho tá bonito, tem um carpetinho, que o Fuca não é carpetado, há poucos são os modelos que eram com carpete, era com carrapatinho e tal. Tá lá, grudadinho, bonitinho. Daí tu levanta o carpete. Quando tu levantar o carpete, vem uma leiva de fibra junto e já aparece o piso embaixo. Tá? Aí o Fuca de 10 pila, tá, que era bonito, ele continua sendo bonito por fora. Mas tá podre. Sim. Aí tu começa lá, é um assoalho remendado, aí é... Não, quando não tem que broncar mais, né, Fábio? Não, aí é um cabeçote que tá quebrado, o cabeçote que a gente se refere não é os cabeçotes do motor, tá? Aí é chapéu do Napoleão, escapando cangalha, marcha. tá? Então assim, ó, o diferencial daquele dos 45 conto, dos 35, sei lá quanto o cara for pedir, às vezes no carro, é aí que tá a diferença. É o estrutural, é a maneira com qual foi feito. Um é original, o outro foi feito e foi mal feito, foi maquiado. Agora tu pegar, o cara tá pedindo um monte de grana. Mas como é que foi feito? Será que ele era um carro original? Permanece original? Ele só tá manutenindo o carro? Não, de repente pode ser um carro que tenha sido restaurado. Mas restaurado de fio a pavio, tá? Da forma Onde original. foi desmontado por completo, foi feita a reposição das peças necessárias, tá? E o cara deixou ele como manda o figurino. Talvez melhor do que aquele que tenha sido mantido original, Sim, tá? sim. Que está com desgaste natural das peças E do de tempo, 50 né? anos. Isso. Tá? E tu pega um carro restaurado que o cara fez como é para ser, e tu vai estar pegando um carro zero de novo, cara. Sim. Então Pode essas são as viajar com ele, diferenças. Tá? Essas são as diferenças em todos os modelos de carro. É que tu pegar um carro hoje da atualidade, vamos falar, nós estamos em 2024. Vamos falar de um carro 2020. Existe hoje a tabela FIP, tá? Aí tu pega 2 carros, os 2 do mesmo modelo, a mesma configuração, o mesmo ano, com os mesmos acessórios, tudo. A FIP quanto é? 63 mil reais, vamos fazer uma suposição. Certo. Aí tu vai lá, tem o carro aquele que é íntegro, que ele tá exatamente como deveria estar, tá com desgaste natural de 4 anos de uso, esse carro tá lá com 20 e poucos mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Aí tu vai lá um outro, o cara quer FIP também. Aí tu vai lá olhar o carro, porra, os amortecedores estão no pau, os pneus estão ralados, a suspensão tá não sei o que. Aí o carro deu uma porrada lá, já foi feito um paralama, foi feito um para-choque, o farol não é... Vai depreciar. Claro, com Então certeza. são essas as diferenças nos novos e nos usados, tá? E nos antigos. Que ano que é aquele teu Fusca azul? 71. 71. 71. Beleza. Agora vamos fazer uma outra analogia. Agora Bora lá. vamos pegar uma outra visão. Imagine como se a gente pudesse duplicar aquele teu Fusca. 2 iguais. Certo? Agora você pega aquele teu Fusca. Se eu quiser ir para fundo, abasteço, vou, vai de boa. Se eu quiser, tranquilo, né? Sem Beleza. estresse nenhum. Então, pega aqueles 2 Fuscas e um deles deixa 10 anos guardado num galpão. Só cobre ele numa lona e deixa ele 10 anos guardado. E o outro Fusca continua andando, vai para fundo, vai Palmeira, Cara, volta. E daqui a 10 anos, você coloca um do lado do outro. Visualmente, os dois vão estar iguais. Xande, o que você falou agora, tu puxou aqui, eu vou pegar o gancho já. Certo. Tá ligado do Corcel, né? Do Corcel. Sim. É um bom exemplo. Aquele Ótimo Corcel é o exemplar. seguinte, cara. Aquele Corcel... Vendi o Corcel. Sim, tu me falou. Comentei Não, com ele você. falou meu Corcel, eu fiquei Não, quieto, né? Não, é... Corcel que era força seu. do hábito. Tá, então vou te dizer assim, ó. Cara, esse Corcel, a história desse Corcel é sensacional, tá? Esse Corcel foi tirado naquela Era Augustin em Carazinho, em 1976. A antiga proprietária, a antiga e única proprietária do Corcel, Certo. tá? Ela tinha um Gordini,
E ela trocou esse Gordini no Corcel. Na época, em 76, comprou o Corcel. Esse Corcel, foi feita a aquisição dele em setembro de 2022, aonde ele estava com 30.146 quilômetros, tá? Única dona, tá? Com 30 mil quilômetros o carro, tá? A tarja do óleo dele, grudado no para-brisa, esse carro era de carazinho, do posto Cavol, a última troca de óleo, dia 22 de janeiro de 2013, com 30.104 quilômetros. Nossa. Tava lá. Certo. Quando eu fui comprar, ele tava com 30.146. Tá? Fizeram 30 quilômetros com o óleo. 40 e poucos quilômetros foi feito. Nós calculamos 43, 46 quilômetros. Nos últimos 10 anos. Certo. Tá. Então assim, ó. Cara, ele não tava rodando. Tu comprou por causa do óleo, que era novo. Não, é assim. Tá. Aí o seguinte, quando eu comprei o carro, tá? Eu peguei e fui buscar o carro de guincho, fiz uma revisão, tá? Certo. E comecei a andar com o carro. Fui a Palmeiras das Missões no encontro, eu fui a Nametoque e tal. Eu tive em 2, 3 lugares assim, que eu andei aqui. Fomos a Constantina e tal. O que é? Quando eu comecei a rodar, o carro começou a apresentar alguns problemas em decorrência dele estar parado por 10 anos. Exatamente, cara. é isso aí. Então é o que você estava falando. Se outro igual aquele tiver, ou aquele mesmo tivesse Ficado rodando, ele estaria com mais quilometragem, mas estaria sendo feita manutenção preventiva, ele estaria rodando. Então quando eu comecei a rodar, apareceu uma série de coisas assim. O carro é extremamente original, um carro com repintura normal, né? Tá? Sim. Mas um carro íntegro. Muito carro íntegro. Tá? Tive o privilégio de dirigi-lo também. Tá? Eu Pra também. ter uma ideia com o carro, cara, a descarga do carro, a única que tinha sido mexido era o terminal traseiro, tá? O abafador traseiro, que tinha sido colocado uma descarguinha mais esportiva, e eu acabei tirando e botando a original de volta. E não a intermediária, coletor. Cara, esse carro é o seguinte, desde as coifas, todos os parafusos embaixo, os pontos de fixação do carro, todos eles pincelados. Pincelado. Tá? Eu, No lacre de fábrica. Eu lembro, eu cheguei a ver o carro por baixo. Então, assim, ó, esse carro era um exemplar invejável, cara. É. Tá? Não, ele Aí era. tu pega assim, ó. Tu se depara, tu olha lá um Corcel 76, ele se tratava de um exemplar. modelo mais simples, de um né? standard, Standard. tá? Que se torna raro. Raro porque porque foram ele é- poucos também, né? É, ele Tá? é o mais Aí comum tu dele. pega assim, ó. Aí tu pega e vê lá. Ah, um Corcel 76 anunciado por 7, por 8 pila, por 5 pila. Cara, tu vai lá e olha o troço. Se atraque, ajeitar e fazer o troço pra ficar num padrão daqueles ali. Te custa 40 mil. É, não, mas daí pra mais, né? Porque o Pra Corcel alguém que consegue as informações corretas, porque senão o Corcel custa mais. ainda tem um defeito Custa mais. maior, porque nem em relação ao Fusca, vamos citar os dois exemplos. O Fusca você consegue peças e tudo. O Corcel, quando começa a apodrecer caixa de ar, as longarinas começam a quebrar, tu tá lascado. Existe nova, mas ninguém... Mas ninguém quer fazer. Não, porque tu não consegue mais botar as longarinas no Vai gabaritar, no gabaritar original. E aí ele fica tudo torto, fica fazendo 4 rastros. É pior. Tá? Aí você foi o cara. E é isso Tu que é assim, ó. assassinou. Cara, Sim. e esse carro, que nem, ó, ele chamava atenção, porque eu sempre dizia assim, ó, ele é bonito por cima, né? Mas ele é lindo por baixo. Não, o carro era porque o carro assim, ó, excepcional. dava gosto de levantar ele pra olhar o carro por baixo, cara. Eu Quando lembro. o carro antigo tinha que colocar um espelho por baixo, assim, colocar ele numa É, né? rampinha. Tá? Então, assim, ó, é isso que eu digo, ó. Agora, esses dias, ó, apareceu um exemplar aí pra nós dar uma olhada. Eu e um colega, nós íamos pegar e fomos... Daí o cara pegou, e ele é leigo no troço. Ele gosta, mas não conhece. Aí o cara chegou pra mim, entrou em contato e disse assim, Fabião, apareceu um negócio, o que tu acha? Vamos dar uma olhada. Digo, cara, a hora que tiver com disponibilidade de tempo, eu me disponho aí contigo ver o troço. Eu vou te mandar umas fotos aí pra te ver, o carro é assim, é espetacular o troço. Quando me mandou foto, digo, me manda tudo que tu tem e pede pro cara mandar umas fotos detalhadas de determinado ponto do carro. Quando ele me mandou as fotos, eu comecei, botei no zoom, Ultra zoom. comecei a olhar, eu digo, tchê, não vamos perder tempo, tá? Não vamos gastar combustível. Mas homem, tu é louco, o preço é bom, o carro... Eu digo, cara, se tu me ligou pedindo minha opinião, eu Certo. não posso ser intransigente e tal e te passar uma informação que não fecha com a minha cabeça. Eu digo assim, ó, tu quer que eu vou contigo, eu vou. Mas eu quero ser assim, ó, transparente contigo.
que não tem incentivo nenhum meu em comprar esse troço aí. Certo. Tá? O cara não foi, eu não fui junto com ele, porque daí ele pegou e disse assim, não, então vou deixar quieto. Ele e foi um outro junto. Compraram o troço. Ah, tá. Tá, compraram. Tão bem A orgulhosos. dor de cabeça já começou na viagem, tá? Já começou na viagem. Ah, certo. Foram de carro e voltaram de guincho, tá? É. Então a situação é mais ou menos por aí. Tá? Os caras acabam se engambelando por si só por falta de conhecimento. Tá? Exatamente. Vamos Dá mandar, sequência aí, moço. vamos mandar uma boa noite aqui especial pra Fernanda e pro Marcos Long, lá de Rondinha, que são colegas do clube também e estão acompanhando. Boa noite, galera. Boa noite aí, obrigado pela Boa noite, audiência. Marcão. Boa noite, Fernanda. Agora já é boa noite, né? Agora sim, agora é boa noite. Agora já estamos aqui no programa com película ali, ó. G5 na janela. É isso aí. Fábio, tu falou do Corcel ali, que ele é uma versão rara por ser mais simples, mas eu tava pesquisando sobre versões simples e que são raras. Por exemplo, o Del Rey 84, a versão L. Certo. Pelado. Essa é uma versão bem rara também, que vinha até com as rodas do Corcel 2, né? Vinha com roda de ferro, é. Isso. Roda de ferro, não é aquela no Corcel 2. Ela vinha a roda do Del Rey mesmo, tá? É uma roda prata com Mas detalhe em preto. diferente. Não, essa não. Essa ali que tu tá falando chamavam de série prata. Mas não era oficialmente série prata. Tinha uma versão mais simples do que essa. Que essa sim é que é a versão rara. Porque tem o série ouro, né? Não, conheço prata, conheço ouro e conheço L. Tá, e O L era roda de ferro. E eu vi com a roda diferente dessa que tu tá falando. Essa que era prata com os detalhes preto, essa ali é a mesma do prata, né? Essa que tu tá falando. Depois nós vamos pro... Depois eu te mostro. pro Google. Eu vi uma versão em concessionária, foto em concessionária, da roda mesma do Corcel 2, só que não tinha, claro, não tinha encosto-cabeça, não tinha nada, era um carro simplão. Basicão. Que eles chamavam de Del Rey Frotista. Frotista. De tão básico que era. De repente era um carro que lançava um popularzão, tá? Era um Eles nem Corcel chamavam novo, DL, chamavam de frotista, era aquele 84. Então, quantas, daí, tipo assim, ó, foram poucas unidades produzidas. Sim. Tá? Aí o que que é? Ele acaba sendo um carro raro, diferente e que vai pegar preço. Mas com Cara, certeza. isso aqui daqui a pouco tu pega, eu tenho um Del Rey Guia. Vale metade desse aí. Às vezes exatamente. sim. Só que Exatamente o isso. problema, sabe o que é? É provar que aquela roda saiu naquele carro, que aquele tipo de acabamento saiu naquele carro. Por exemplo, assim, hoje a gente sabe que o Opala 88 SL, a placa é em cima. Mas 99% dos Opala 88, a placa é no para-choque. E a lanterna tem o prolongamento. Mas as viaturas, aqueles carros de taxista, vinha tudo com o para-choque do 85 e com o suporte de placa do 85. A placa igual do meu. Exatamente. Tinha que deitar pra abastecer a viatura. Isso aí. Coisa que nos 88 tu tem que abrir a lanterna para acessar o bocal do tanque. Certo. Tá, ok. E se não tivesse material, como é que eu, por exemplo, a primeira vez que eu vi um Opala SL 88, eu pensei, meu Deus, que gambiarra. Os caras tiraram o prolongamento da lanterna, trocaram o para-choque e puxaram a placa para cima. Daí que eu fui pesquisar, pensei, não, vamos ver, né? Ó, e esse carro, esse Del Rey E se L tratava- aí, ó, é um exemplar a ser pesquisado para nós tirar as dúvidas no próximo programa. Com certeza. Então, estamos chegando ao final de mais um De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Falamos hoje sobre nostalgia, sobre carros antigos, reformas, perrengues, restaurações e também para valorizar não só o bom profissional que faz um bom trabalho, mas também para valorizar aquele carro que é de alto padrão e está em plenas condições de rodar. Falamos um resuminho, né, Alexandre? Porque se Opa! nós fosse conversar tudo, nós ia até Programa aí meia-noite. pra nós ficar 8 dias fio aí. É isso aí, quero agradecer a audiência de todos, quem colaborou ali nos comentários, foi de suma importância para que o papo flua naturalmente. E quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Uma boa noite a todos e até lá. Boa noite Valeu. a todos. Uma ótima noite. E que Deus nos permita estar aqui na próxima semana. Você ouviu De Carona com o Automóvel Clube